lugar é onde eu quiser, levar minha força onde eu puder, fazer uma nova nação. Isso é ser mulher. Mulheres juntas fazem sua voz. Unidas somos mais por todas nós, a força da transformação. Isso é ser mulher. Vem, vamos mudar, mudar o mundo. Vem, vamos lutar, a gente pode tudo. Vem, que aqui é teu lugar. Fortalecendo o futuro, mulheres progressistas. O meu lugar é onde eu quiser, levar minha força onde eu puder, fazer uma nova nação. Isso é ser mulher. Vem, vamos mudar, mudar o mundo. Vem, vamos lutar, a gente pode tudo. Vem, que aqui é teu lugar. Fortalecendo o futuro, mulheres progressistas. Fortalecendo o futuro, mulheres progressistas. O meu lugar é onde eu quiser, levar minha força onde eu puder, fazer uma nova nação. Isso é ser mulher. Mulheres juntas fazem sua voz. Unidas somos mais por todas nós, a força da transformação. Isso é ser mulher. Vem, vamos mudar, mudar o mundo. Vem, vamos lutar, a gente pode tudo. Vem, que aqui é teu lugar. Fortalecendo o futuro, mulheres progressistas. Meu lugar é onde eu quiser, levar minha força onde eu puder, fazer uma nova nação. Isso é ser mulher. Vem, vamos mudar, mudar o mundo. Vem, vamos lutar, a gente pode tudo. Vem, que aqui é teu lugar. Fortalecendo o futuro, mulheres progressistas. Vamos mudar, mudar o mundo. Vem, vamos lutar, a gente pode tudo. Vem, que aqui é teu lugar. Fortalecendo o futuro, mulheres progressistas. O meu lugar é onde eu quiser, levar minha força onde eu puder, fazer uma nova nação. Isso é ser mulher. Mulheres juntas fazem sua voz. Unidas somos mais por todas nós, a força da transformação. Isso é ser mulher. Mulheres progressistas. O meu lugar é onde eu quiser, levar minha força onde eu puder, fazer uma nova nação. Isso é ser mulher. Vem, vamos mudar, mudar o mundo. Boa noite e bem-vindas a mais uma etapa do projeto Fortalecendo o Futuro,
com capacitação para prefeitas, vice-prefeitas e secretárias municipais. A nossa live de hoje, A Cidade Sustentável. O Movimento Mulheres Progressistas agradece a presença de todas em nome da presidente nacional, deputada federal Iracema Portela, e do presidente em exercício do Progressistas, deputado federal André Fufuca. Para isso, convidamos Silvio Barros, engenheiro civil pela Universidade Estadual de Maringá, especializado em engenharia sanitária, atua como consultor, mentor, palestrante nas áreas de desenvolvimento territorial, desenvolvimento setorial, sustentabilidade e gestão pública, através de sua empresa Solução Consultoria desde 1999. No setor público, atuou de diversas formas. Em 2018, foi secretário de Desenvolvimento Urbano do Paraná. Anteriormente, foi secretário do Estado de Turismo no Amazonas e no Paraná. Foi prefeito de Maringá por 2 gestões, quando implementou uma inovadora parceria com a sociedade civil organizada no planejamento e na administração da cidade. Ganhou, por isso, vários prêmios. Trabalhou 15 anos na Amazônia com o desenvolvimento de produtos e destinos de turismo sustentável, tendo atuado nesta área em vários países e estados brasileiros. Não se esqueçam, todas as quartas-feiras, às 19h30, com transmissão pelo Facebook, teremos a capacitação para prefeitas, vice-prefeitas e secretárias municipais progressistas. Essa é mais uma ação do Movimento Mulheres Progressistas Nacional, na busca constante de colaborar com a gestão municipal de nossas mulheres progressistas, bem como estimular o crescimento e participação das mulheres na política e potencializar o lançamento de candidatas em todo o país. A ideia é inspirar mulheres e aumentar a representatividade feminina nas próximas eleições. Silvio, boa noite, seja muito bem-vindo à nossa live de hoje. Boa noite, Ellen. Boa noite a todas as participantes. É uma satisfação e uma alegria muito grande estar de volta aqui, participando de um programa tão importante da Fundação Milton Campos. Obrigado pelo convite. Inclusive, eu queria deixar registrado aqui, Silvio, que aquele material que você fez para a Fundação Milton Campos o ano passado sobre plano de governo, eu recebi um desafio de uma das nossas pré-candidatas ao governo, de colaborar com o planejamento dela, né, do plano de governo dela, que ela vai apresentar. E a primeira coisa que eu fiz foi pegar o seu material, estudar, dar uma lida, para poder, então, me aprofundar na parte que ficou da minha responsabilidade. Muito obrigada, porque ajudou bastante, principalmente naqueles itens do que não fazer. Aquilo lá me ajudou bastante e continua me ajudando. Queria deixar registrado aqui. E, então, a gente já pode começar, então? Vamos lá? Vamos lá. É sempre bom a gente se sentir útil, né? Nossa, sempre. Antes de começar qualquer coisa, eu quero, ao agradecer à Fundação Milton Campos o privilégio de poder estar participando desse programa, eu quero parabenizar as prefeitas, vice-prefeitas, vereadoras, secretárias que estão hoje exercendo funções tão importantes. Diz a Bíblia que toda autoridade é constituída por Deus e não há autoridade sem a permissão de Deus. Então, vocês estão cumprindo uma missão divina, acima de qualquer coisa. Uma missão divina, isso é muito importante. Mas para assumir essa responsabilidade é preciso muita coragem. Tem muito homem que não tem coragem de concorrer a uma eleição e mais ainda de assumir uma responsabilidade desse tamanho. Então eu quero parabenizar vocês por isso. As mulheres, obviamente, têm total capacidade e condição de fazer e, como eu sempre digo, acho até que conseguem fazer melhor, porque têm mais qualificações do que nós, quando se trata de cuidar dos outros. Mulher faz isso melhor do que o homem. E ser prefeita é cuidar dos outros. Acima de tudo, é cuidar das outras pessoas, dar atenção e suprir as suas necessidades. Então, parabéns a vocês e desejo muito sucesso. Desafios virão, vocês terão problemas, terão dificuldades, terão obstáculos complexos para serem superados, mas quando vocês estiverem enfrentando algum desses obstáculos, lembrem-se
do que está escrito lá em Romanos, capítulo 13, verso 1, quando diz que toda autoridade é constituída por Deus. E foi Deus que constituiu vocês, então Ele vai ajudar vocês. Ele vai ajudá-las a superar essas dificuldades, como me ajudou durante todo o período que eu fui prefeito. Quando eu estava no beco sem saída, a gente sabe a quem clamar e a quem pedir ajuda, e as coisas realmente acontecem, porque a nossa missão é servir a comunidade. O nosso assunto hoje é sobre cidades sustentáveis. A gente vai falar sobre outros temas depois, mas hoje nosso objetivo aqui é abordar um pouco do tema de cidades sustentáveis. Antes de definir o que é uma cidade sustentável, é importante a gente entender o que é sustentável, porque cidade nós já sabemos, né? Cidade a gente já sabe o que é. O que quer dizer exatamente esse tal de sustentável? E eu vou puxar um pouco, embora eu seja engenheiro dessa área e atue nesse setor e tenho um trabalho intenso focado em sustentabilidade, eu quero focar com vocês um ângulo não muito comum da expressão sustentável. Sustentável vem de sustentar. Sustentar é sinônimo de manter. Então, quando eu digo eu sustento a minha família, e hoje existem muitas mulheres, aqui a última vez que a gente fez a estatística, nós tínhamos mais de 30% das famílias de Maringá tinham como chefe de família uma mulher. Então, as mulheres têm uma noção clara do que é sustentar uma família. Sustentar é manter, é fazer com que as coisas funcionem, é fazer com que as necessidades sejam supridas, as pessoas da família receberem aquilo que elas necessitam. E não é receber só hoje, é constantemente, permanentemente. Então, a gente vai tratar um pouco aqui da questão da expressão sustentável neste enfoque, no enfoque de manter, de fazer as coisas funcionarem permanentemente. Uma cidade sustentável é uma cidade que se mantém. E aí eu quero compartilhar com vocês aqui um questionamento. Cidades sustentáveis precisam de equilibrar os aspectos sociais com os aspectos econômicos. A Ellen fez aí uma descrição um pouquinho do que é a minha experiência de vida, mas eu quero compartilhar uma coisa aqui com vocês. Deixa eu colocar aqui na tela um pouquinho de informações importantes. Eu sei que todas vocês estão querendo fazer com que a sua passagem pela prefeitura faça com que a sua cidade fique melhor do que era antes. Claro, esse é o desafio de quem está disposto a administrar a cidade. Eu queria só comentar com vocês que Maringá, a cidade onde eu tive a honra de ser prefeito, e a cidade que eu nasci, ela foi eleita no ranking da Macroplan e da revista Exame, pela terceira vez como a melhor das 100 grandes cidades do Brasil, esse ano de 2021. Esse ranking existe desde 2017. Então, nos 5 anos praticamente que ele existe, Maringá foi a primeira 3 vezes. E aí eu quero dizer a vocês que isso não é mérito do prefeito, tá? Eu gostaria que fosse, mas não é. Isso é mérito de um processo de parceria entre a sociedade civil e a prefeitura, trabalhando juntas num projeto de futuro para a cidade, na definição de onde nós queremos chegar. E a sociedade civil tem mais condições do que a equipe da prefeitura em fazer prospecção de futuro, em fazer previsão de futuro, em analisar macro tendências globais que serão muito relevantes no desenvolvimento da cidade. E ela pode nos ajudar a fazer o equilíbrio que eu estava comentando agora sobre desenvolvimento econômico,
e aspectos sociais. Claro, a prefeitura tem uma responsabilidade grande e uma das responsabilidades importantíssimas do gestor público é o equilíbrio fiscal. É não gastar mais do que arrecada. É manter as contas equilibradas e fazer a execução plena do orçamento. Isso é responsabilidade interna da prefeitura. E não adianta a gente ter uma belíssima parceria com a sociedade num projeto de futuro ambicioso, se esse projeto não tiver condições de ser viabilizado econômica e financeiramente. Então, a gente teve o privilégio de colocar Maringá em primeiro lugar na gestão fiscal do Paraná e oitavo lugar na melhor do Brasil, mas eu quero usar esse quadrinho aqui para estimular vocês. É possível que alguma prefeita que está nos ouvindo ou que vai nos ouvir depois esteja dirigindo uma cidade que está numa situação fiscal muito ruim. A prefeitura com as contas desequilibradas, com uma situação muito difícil do ponto de vista financeiro. E aí eu queria lembrar vocês que não se assustem com isso, não se desesperem com isso. Aqui do lado esquerdo da gente tem o quadro dos municípios brasileiros no índice de gestão fiscal, e Maringá estava, quando eu assumi a prefeitura no primeiro ano de gestão, entre os 19,9% em vermelho, que eram a pior gestão fiscal do país. A gente estava muito mal. Uma situação desesperadora. Em 4 anos, nós conseguimos chegar a essa faixinha bem pequenininha azul aí, de 1,8% dos municípios brasileiros que estão entre as melhores gestões fiscais do país. Ou seja, ainda que 4 anos pareçam um período pequeno, e é de fato, ele é suficiente para você equilibrar as contas do seu município e sair de uma situação deficitária para uma situação superavitária. E eu estou dizendo isso porque aconteceu conosco e foi um grande desafio, mas foi possível fazer isso. Para isso, evidentemente, há necessidade de uma série de compromissos, de responsabilidades, e uma equipe muito competente de secretários e secretárias que possam nos ajudar. O prefeito, obviamente, não faz nada sozinho. Mas o importante aqui é a gente considerar o seguinte: o que é mais importante? Qual é a prioridade? É o econômico ou é o social? Se a gente for lembrar da campanha, eu sei que vocês, quando fizeram campanha no ano passado, ganharam a eleição muito provavelmente com promessas de resolver os problemas sociais. Saúde, educação, segurança, habitação, coisas desse tipo, que eram as demandas e são as demandas da população em qualquer lugar. Acontece que tudo que vocês prometeram na campanha, no aspecto social, é despesa. E se você não tiver dinheiro para pagar essa conta, o que vocês prometeram não vai se materializar. E o que gera a vitalidade econômica da cidade é o desenvolvimento econômico. É isto que gera riqueza, é isto que movimenta a economia, é isso que promove bons salários, e pessoas com bons salários, com bons empregos, elas demandam menos da prefeitura, custam menos para a prefeitura. Então, organizar as coisas, dando equilíbrio àquilo que a gente tem compromisso de fazer, que é o social, mas cuidando de que a prefeitura faça a sua parte no desenvolvimento econômico, isto é fundamental para que a coisa efetivamente funcione. E o que eu tenho dito para prefeitos, é claro que durante a campanha é muito difícil a gente encontrar pessoas dispostas a assumirem isso, mas o que eu tenho dito para os prefeitos e prefeitas é o seguinte: o desenvolvimento econômico vai na boleia do caminhão, o social vai na carroceria. Se você não tiver uma força motriz que leve o seu município para frente,
você não conseguirá implementar as mudanças e as transformações sociais que nós precisamos fazer em benefício da população mais vulnerável. Vai precisar de ter recursos para isso. Então, vai ser muito importante criar uma política pública que promova desenvolvimento econômico, e a gente não deve ter receio nem medo de assumir isso como prioridade. Dentro desse contexto, eu queria que vocês assistissem um pequeno vídeo. Aliás, deixa eu ver se eu habilitei aqui o som. Sim, está habilitado. Eu gostaria que vocês assistissem esse vídeo, porque ele explica o que é que pode estar acontecendo com o seu município. Existe um indicador que é o indicador de receita própria do município comparado com transferências intergovernamentais. E se a gente considerar que para cada real de transferência intergovernamental, o seu município é capaz de gerar um recurso com os tributos, as taxas que a prefeitura cobra, o IPTU, o ISS, o ITBI, daí por diante, qual é essa relação? Então, o ideal é de que fosse, no mínimo, 1 para 1. Mas a grande maioria dos municípios brasileiros, essa taxa é muito inferior. Ou seja, o município gera menos receita própria do que recebe de repasse. Então, ainda que você seja a prefeita do seu município, ainda que vocês que estão na gestão tenham a responsabilidade de administrar o município, o resultado da sua gestão fica na dependência dos repasses que você vai receber e sobre os quais você não tem controle. São repasses federais, estaduais, você não tem controle sobre esses repasses. Mas a população vai te cobrar resultado, independente desse repasse ser ou não suficiente. Então, aumentar a sua receita própria é uma das coisas importantes para que a sua cidade se sustente, para que a sua cidade seja sustentável do ponto de vista econômico. E existe uma organização no Brasil que criou um programa chamado Otimiza. O Otimiza é uma ferramenta digital que permite às prefeituras, a Secretaria de Finanças, a prefeita ou vice-prefeita, analisar como poderia melhorar a sua receita própria do município. E o vídeo é bem explicativo, ele é bem rapidinho, ele vai dar uma noção para vocês do que vocês podem fazer, e aí eu recomendo. No final vai ter o site do Otimiza, anotem e entrem nessa plataforma, porque ela pode ser uma ferramenta poderosa para a sustentabilidade econômica da sua cidade. Vamos ao vídeo. Ellen, se não rodar, você me avisa aí, porque eu não consigo ver daqui. Tá bom. Não é novidade dizer que o Brasil passa por uma profunda crise econômica. E não é novidade dizer que quem mais sofre com essa crise são os nossos municípios, que são altamente dependentes de recursos do governo federal e estadual. Em 2013, apenas 19 municípios geraram mais receita própria do que receberam de transferência do Estado e União. Em qualquer município, existe uma diferença entre o potencial e o realizado, ou seja, entre o que se pode arrecadar e o que se arrecada, ou mesmo entre o que é necessário gastar e o que é de fato gasto. É isso que chamamos de oportunidade. E é para te ajudar a aproveitar ao máximo essa oportunidade que o portal Meu Município, o maior portal de finanças públicas municipais do Brasil, criou o Otimiza. Uma ferramenta inovadora que auxilia gestores públicos a aprimorar sua arrecadação de receitas próprias e otimizar suas despesas. São 3 passos simples. Você escolhe com qual área quer trabalhar. Conversa com o nosso consultor virtual, respondendo algumas perguntas sobre o seu município. E recebe um plano de ação personalizado e dinâmico que mostra o passo a passo para aproveitar sua oportunidade e arrecadar ou gastar melhor. São mais de 300 ações que você encontra no Otimiza. Ações que têm origem em 17 anos de experiência em gestão pública, projetos reais de consultoria e experiências práticas de municípios parceiros, assim como recomendações oficiais de quem mais entende do assunto. O Otimiza
vem para ajudar você, gestor, a arrecadar melhor e a trazer mais resultados para a sua cidade, gastando menos. E a redução nos gastos já começa pela própria ferramenta. O Otimiza não tem custo nenhum para as prefeituras, não requer treinamento, é simples, fácil de usar e com ações práticas que trazem resultados rápidos para o seu município. E aí, gestor, você está pronto para otimizar as finanças do seu município? Acesse já otimiza.meumunicipio.org.br. Ok, então vamos lá. Primeira coisa, quando a gente fala em sustentabilidade, cidade sustentável, a maioria das pessoas pensa que a gente vai falar de meio ambiente, né? Vamos falar de proteção da natureza. Sim, nós vamos falar disso também, mas nada disso funciona se a prefeitura não for sustentável do ponto de vista financeiro, se ela não tiver dinheiro para implementar os outros projetos. E aí eu chamo a atenção de uma das coisas que foi mostrada aqui no vídeo, que é a questão da perda, que é igual à oportunidade. Ali no vídeo foi mostrado, por exemplo, que você tem um potencial de investimento do município, mas que, no fim das contas, acaba fazendo menos do que poderia. Que você tem uma possibilidade de arrecadação, você lança impostos, a prefeitura lança o IPTU do município, e, no fim, arrecada menos do que aquilo que foi lançado. Então, fica um déficit entre a expectativa de arrecadação e a arrecadação de verdade. E aí, do outro lado, acontece o inverso. Você tem uma necessidade de gasto X, mas acaba gastando mais do que a sua necessidade. Esse buraco, ele produz insustentabilidade financeira. Ou seja, uma cidade que não consegue tampar esse buraco, que não consegue equacionar isto aqui, ela é insustentável. A gente acaba enfrentando esse tipo de problema porque, infelizmente, no modelo de Estado que nós temos aqui no Brasil, as pessoas estão acostumadas a ter muitos direitos e poucos deveres. Tem direito a um monte de coisa, mas as suas responsabilidades são as menores possíveis, são mínimas. Então, isso produz uma situação de desequilíbrio. Isto é uma situação também insustentável. Então, a gente precisa, num projeto de construir uma cidade sustentável, de buscar o equilíbrio, de buscar ensinar às pessoas que cidadania é o pleno exercício de direitos e deveres em sociedade. Se é um direito meu atravessar a rua em segurança na faixa, é um dever do motorista parar na faixa para eu poder atravessar. Porque se ele não parar, o não cumprimento do direito dele, do dever dele, eliminou o meu direito. E isso se transforma num acidente de trânsito que vai custar um monte de dinheiro para a prefeitura. Então, só para dar um exemplo assim, bem simples, mas isso acontece em inúmeras situações na cidade. Então, é importante a gente olhar para esse aspecto, porque este modelo, onde todo mundo só tem direitos e não tem deveres, ou as pessoas não se dão conta dos seus deveres, não são estimuladas a cumprir os seus deveres, isso também faz com que a cidade seja insustentável. Existem algumas plataformas que podem ajudar a gestão a buscar a construção de mecanismos de sustentabilidade. E aí estamos falando no sentido amplo da palavra, sustentabilidade econômica, social, ambiental e até, por que não dizer, política também. Uma das plataformas mais antigas do Brasil e que, portanto, tem um volume de aprendizado e uma quantidade de boas práticas acumuladas talvez maior do que as outras, é o programa Cidades Sustentáveis. Eles têm uma plataforma com dados e indicadores de experiências que já aconteceram no Brasil em políticas públicas, informações sobre sustentabilidade urbana e várias ferramentas que ajudam o gestor, a gestora, a prefeita,
na administração da cidade. Então, eu recomendo que vocês deem uma navegada nesse programa, e é um programa que está aberto à adesão. As cidades que quiserem aderir ao programa Cidades Sustentáveis podem fazê-lo. Claro que isso estabelece um nível de compromisso de ambas as partes. O programa vai ajudar a prefeitura, mas a prefeitura vai se comprometer a implementar algumas coisas, mas vale a pena. E esse programa Cidades Sustentáveis, ele está alicerçado em 12 eixos. E é importante a gente ter uma noção dos eixos, porque aí a gente percebe como é ampla a questão da sustentabilidade urbana, da sustentabilidade da cidade. Ele começa com governança, a gestão da prefeitura, bens naturais comuns, equidade, justiça social e cultura de paz, gestão local para a sustentabilidade, planejamento e desenho urbano, cultura para a sustentabilidade, educação para a sustentabilidade e qualidade de vida, economia local dinâmica, criativa e sustentável, a gente começou falando disso, consumo responsável e opções de estilo de vida, melhor mobilidade com menos tráfego, ação local para a saúde e do local para o global. O que quer dizer isso? Das boas experiências que vocês tiverem, que sejam compartilhadas para que outras cidades possam aprender com o seu sucesso. O Cidades Sustentáveis tem uma parceria com o Observatório de Inovação para Cidades Sustentáveis, o OICS, cuja visão de futuro é mapear e produzir e disseminar conhecimento sobre sistemas que estão relacionados com a cidade sustentável. Mobilidade, energia, saneamento e resíduos sólidos, soluções baseadas na natureza, ambiente construído e saneamento. Esses são as 6 áreas, os 6 temas nos quais o Observatório de Inovação das Cidades Sustentáveis está focado. E eles têm lá muitas experiências interessantes para compartilhar com vocês. Um outro programa muito interessante, um projeto, na verdade, é o City Nova. É um programa de planejamento integrado de tecnologias para cidades sustentáveis. O City Nova é um projeto multilateral realizado pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, para promover a sustentabilidade das cidades brasileiras por meio de tecnologias inovadoras e planejamento urbano integrado. Ele tem financiamento do GEF, que é o Fundo Global para o Meio Ambiente do Banco Mundial. É um projeto implementado pelo Programa das Nações Unidas, o PNUMA, da ONU, e executado em parceria com a Agência Recife para a Inovação e o Porto Digital, o Centro de Gestão de Estudos Estratégicos e o Programa Cidades Sustentáveis e a Secretaria do Meio Ambiente do GDF. Então, é um programa orientado para todas as cidades brasileiras, focado em sustentabilidade através de ferramentas inovadoras e tecnológicas. Muito interessante esse projeto. Também recomendo que vocês deem uma mergulhada depois com o tempo e deem uma olhada no site do City Nova. Existe uma outra organização que é a Rede Chix. Essa é legal, porque eles inventaram um nome muito bacana. O Instituto Chix é uma rede de cidades humanas, inteligentes, criativas e sustentáveis. É uma rede que envolve diversos tipos de parceiros, cidades, evidentemente, mas também provedores de soluções, provedores de informações, para que as cidades possam ser cada vez mais humanas, inteligentes, criativas e sustentáveis. Esses pilares são muito relevantes e eu tenho certeza que lá no fundo a sua intenção quando disputou a prefeitura era promover uma mudança na sua cidade que a levasse nessa direção exatamente. Então, eu recomendo também que vocês deem uma olhada neste site do IBRACHIX, Instituto Brasileiro das Cidades Humanas, Inteligentes, Criativas e Sustentáveis, porque tem informações ali que podem ser relevantes, podem ser interessantes para a sua gestão. Inovação
é fundamental para a sustentabilidade. Inovação também é fundamental para que a gente tenha cidades inteligentes. Mas nós vamos ter um outro módulo no curso mais para frente sobre cidades inteligentes. A gente vai tratar disso mais lá na frente. Mas esse artigo aqui do Gustavo Caetano, publicado na revista do MIT, do Michigan Institute of Technology, trata exatamente de como a aplicação de tecnologias e a adoção de práticas menos nocivas ao meio ambiente são etapas importantes, não só para o desenvolvimento dos grandes centros, mas para o avanço da sociedade como um todo. E ele fala de vários bons exemplos de como fazer isso. Inclusive, tem uma seção específica nesse artigo dedicada à América Latina e ao Brasil. As dificuldades típicas, características da nossa realidade que nos fazem, que nos dificultam um pouco a implementação dessas coisas e como que a gente pode lidar com isso, como que a gente pode superar esses desafios. E, finalmente, uma notícia importante. Nós estamos agora exatamente no mês do circuito urbano da ONU Habitat. Este é um programa da ONU Habitat, que acontece todos os anos, é chamado Circuito Urbano, e o Circuito Urbano apresenta eventos, palestras, webinars, de diversas coisas, todos os dias do mês de outubro. Hoje, inclusive, teve um conjunto de sessões muito interessante, e amanhã vai ter uma coisa muito legal no programa do Circuito Urbano, mostrando para as cidades como que elas podem lidar com mudanças climáticas e como elas podem se tornar mais resilientes às catástrofes climáticas. Eles abordam 4 grandes temas. O primeiro tema é cidades sustentáveis livres de carbono. O segundo tema é cidades inclusivas e justas. O terceiro tema é cidades saudáveis. E o quarto tema, cidades resilientes. E dentro desses 4 temas, tem muita informação. Então, eu também recomendo que vocês entrem nesse site, circuitourbano.org. Do lado direito do site vai ter um ícone escrito Programação, e ali vocês vão poder ver todas as palestras, todos os webinars, todos os eventos que estarão acontecendo durante o mês de outubro inteirinho. Quer dizer, já estamos no dia, hoje é dia 14, né? Dia 13, nós já perdemos aí um monte de coisa que aconteceu, mas está gravado. E aí tem muitas coisas novas que estarão acontecendo daqui para frente. É uma fonte muito importante de informação, e eu recomendo que as prefeitas, vice-prefeitas e secretárias envolvidas nessas áreas que não percam a oportunidade de dar uma olhadinha nesse material. É muito interessante. Mas a pergunta é, que tipo de cidade nós queremos no futuro? Como você gostaria que a sua cidade fosse? Se fosse possível você fazer tudo isso na sua gestão, seria maravilhoso. Mas não é, né? Não dá tempo. Mas imagine comigo aqui como você gostaria que a sua cidade fosse daqui 10 anos, por exemplo. Você gostaria que a sua cidade tivesse erradicado a pobreza e a fome? Que ela tivesse saúde de qualidade para todo mundo, educação de qualidade para todo mundo, água e saneamento básico para toda a população, empregos dignos e crescimento econômico? Você gostaria que a sua cidade reduzisse as desigualdades, que fosse uma cidade inovadora, sustentável e preparada para as mudanças climáticas? Vamos supor que isso fizesse parte do projeto, do desejo, né, dos cidadãos e da sua pessoa em particular para a sua cidade nos próximos 10 anos. Olha que coisa interessante. A Agenda 2030 da ONU é composta de 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. E olha que coincidência. O primeiro ODS, Objetivo do Desenvolvimento Sustentável, é a erradicação da pobreza. O segundo é a erradicação da fome. O terceiro é a saúde de qualidade. O quarto é a educação de qualidade. O sexto é água e saneamento para todo mundo. O oitavo é emprego digno e crescimento econômico.
O 9º é inovação, o 10º é redução de desigualdades, o 11º é cidade sustentável, e daí por diante. Ou seja, a ONU lançou em 2015 um programa global, uma agenda global para 2030, exatamente daqui a 10 anos, e fez uma proposta de alcance de 175 metas distribuídas nesses ODS. Na verdade, a ONU tem 169 metas, mas essas metas foram tropicalizadas para a realidade do Brasil pelo IPEA, e aqui no Brasil viraram 175. Algumas das metas da ONU não se aplicam à realidade brasileira, então elas foram retiradas, e outras que dizem respeito à nossa realidade foram acrescentadas. Então, no Brasil, nós temos 175 metas a serem cumpridas até 2030 para que a gente alcance esses objetivos. E eu queria chamar a atenção de vocês para isso, porque para que a sua cidade seja sustentável, ela deve estar envolvida no processo de desenvolvimento sustentável. E o programa Agenda 2030 da ONU, ela já mostra uma boa parte do caminho. Ajudaria muito se as suas secretarias, cada uma na sua área, a educação, a saúde, a infraestrutura, a mobilidade, pudessem dar uma olhada no que tem para elas dentro dessas metas, porque ali já tem bastante coisa proposta, bastante coisa desenhada e que pode ser muito útil para a sua gestão. Acontece que a própria ONU, lá em Nova York, reconhece que 65% das metas dos ODS não serão alcançadas sem a participação dos municípios. O que quer dizer isso, gente? Olha que coisa importante. Quem assinou a Agenda 2030 foram os chefes de Estado durante a Assembleia Geral da ONU de 2015, que, aliás, foi uma Assembleia Geral tão importante que até o Papa participou. É muito raro o Papa participar da Assembleia Geral da ONU, mas em 2015 o Papa esteve presente, porque o Vaticano é um Estado membro da ONU, e até o Papa foi lá para assinar a Agenda 2030, os compromissos para a sustentabilidade do planeta, não só das cidades. E, embora os chefes de Estado tenham sido signatários da Agenda 2030, neste caso especificamente, dos ODS e das suas metas, o prefeito tem mais importância do que o presidente da República. Porque 65% das metas terão que acontecer dentro do município. E aí, você, prefeita, é a autoridade maior. Vocês, gestores municipais, vocês mandam mais. Então, nós não alcançaremos as metas se nós não tivermos um envolvimento direto das nossas cidades, dos nossos municípios, neste projeto da Agenda 2030. Então, é muito importante a gente dar uma olhada nisso e se aprofundar nesse assunto. Mas hoje, a gente vai se deter no ODS 11. O ODS 11 é cidades e comunidades sustentáveis. Então, ele está diretamente relacionado com o nosso tema de hoje. Qual é o objetivo do ODS 11? Tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis. No caso brasileiro, nós temos algumas metas que foram já traduzidas pelo IPEA para a nossa realidade e que eu vou compartilhar com vocês aqui. Aqui nós estamos mostrando 8, na verdade são 9, mas uma delas é relacionada com a relação do Brasil com os outros países em desenvolvimento. Então, não se aplica a município, por isso eu não coloquei aqui. Essas são as metas. Até 2030, né? Porque, obviamente, nós estamos falando da Agenda 2030. Garantir acesso à moradia digna. Melhorar a segurança viária com mobilidade sustentável. Aprimorar o planejamento urbano com gestão participativa, envolvimento da comunidade. Proteger o patrimônio cultural e natural. Reduzir o número de pessoas residentes em áreas de risco. Reduzir a poluição do ar e do solo, aqui especificamente focado na destinação de resíduos sólidos.
espaços públicos seguros e inclusivos e verdes para a população, principalmente mulheres, crianças, adolescentes, idosos e deficientes. E, finalmente, planos de mitigação, adaptação e resiliência a mudanças climáticas. Aqui está já destrinchado quais são as metas brasileiras para o ODS 11, que é justamente esse relacionado com cidades sustentáveis, e vocês percebem aí que tem bastante trabalho. Talvez tenham coisas aqui que vocês não tivessem imaginado, não tivessem pensado, não tivessem ainda considerado inserir no seu projeto de governo. Mas é muito importante que a gente analise isso dentro de toda essa amplitude, essa complexidade. A COP21 foi justamente aquela que assinou o Acordo de Paris, o famoso Acordo de Paris, que os Estados Unidos abandonou na gestão passada, que vários países do mundo têm como um compromisso fundamental para a sustentabilidade da raça humana no planeta Terra. Quando a gente fala do Acordo de Paris, nós não estamos falando de um acordo financeiro, um acordo político, nós estamos falando de algo que, se nós não conseguirmos fazer, o planeta Terra não conseguirá manter, sustentar a vida humana, nossa vida. Não estamos falando das borboletas, nem das florzinhas, nem da floresta, nós estamos falando de vida humana. O Acordo de Paris não é um acordo para proteger floresta, nem peixinho, nem... O Acordo de Paris está relacionado com a sustentabilidade do planeta para a humanidade. E é muito importante a gente entender isso. Então, em 2016, foi um ano depois que o Acordo de Paris foi lançado e assinado pelos países membros, inclusive o Brasil, os Estados Unidos, a China, e daí por diante, a COP chegou à conclusão, depois de um ano de implementação do projeto, que os municípios têm uma importância fundamental também no Acordo de Paris. Não é só na Agenda 2030, não. O Acordo de Paris também tem um elevado grau de dependência dos municípios, principalmente porque 70% das emissões globais de gases de efeito estufa e que promovem as mudanças climáticas que são objeto do Acordo de Paris acontecem nos aglomerados urbanos, nas cidades. Ou seja, se as cidades não conseguirem reduzir drasticamente, muito drasticamente, as suas emissões, nós não conseguiremos cumprir o Acordo de Paris, e isso coloca em risco a sustentabilidade da raça humana no nosso planeta. Olha a importância de ser prefeita, de ser gestor público neste momento da história. Olha a importância que isso tem. Mas, se a gente está falando em preparar a cidade para o futuro, como é que vai ser o futuro? Como é que vai ser a mobilidade, a segurança, a gestão de resíduos, a comunicação, a internet das coisas, o blockchain? Como é que vai ser o governo digital e o comércio eletrônico? Como vai ser o Big Data e o Open Data no futuro? E o que isso tem que ver com a sustentabilidade da cidade? Bom, é muito importante que a gente entenda isso, porque tecnologia, inteligência de gestão está diretamente relacionado com a capacidade da cidade se manter. E aqui eu vou dar um outro exemplo para vocês, muito importante. O ano passado, com as lojas fechadas, a Magalu, Magazine Luiza, cresceu 73% no primeiro trimestre e, ao longo do ano, chegou a crescer 46% em relação a 2019. Então, com lojas fechadas, sem vender na loja, eles cresceram barbaridade. E agora eu queria que você que está ouvindo a gente aqui, pensa comigo, faz um exercício intelectual comigo aqui. Durante esse período de pandemia, você comprou alguma coisa via internet? Você fez compra, qualquer coisa, via internet? Agora, pensa assim, você comprou pela internet alguma coisa que, se não fosse a pandemia, você teria comprado numa loja, ou do shopping, ou do comércio da sua cidade? Bom, vamos entender o que significa isso. Quando você compra qualquer coisa
na loja do comércio na sua cidade, o somatório do que você comprou e do que todo mundo comprou é que faz com que a loja pague o aluguel, o salário dos funcionários e se mantenha funcionando, recolhendo os impostos e ajudando o caixa da prefeitura, porque se ela está pagando o ISS, então esse ISS está na quota parte do município que ele recebe de volta do Estado. A partir do momento que a gente comprou pela internet coisas que nós teríamos comprado no mercado, nas lojas, e a gente aprendeu o caminho das pedras, e depois que você começou a comprar, não parou mais, você continuou comprando pela internet, e eu vejo isso na minha casa, todo dia está chegando um pacote lá, não sei do que é, mas alguém está comprando alguma coisa. O que acontece? O somatório de tudo que as pessoas estão comprando pela internet, na sua cidade, está drenando estes recursos do comércio local. Esse volume total de dinheiro deixou de circular no comércio da sua cidade. E é possível que algumas lojas sintam tanta falta dessa circulação que acabem fechando. E aí vão desempregar, vão demitir pessoas que antes trabalhavam ali. E o que é mais complicado? O dinheiro do ICMS, que a compra feita na sua loja, da sua cidade, contribuía para a sua cota de participação no fundo dos estados, do ICMS, ela agora foi para outra cidade, a cidade onde está o centro de distribuição, de onde saiu o produto que foi mandado para o seu município. Então, a nota fiscal foi emitida lá, esse ICMS vai para lá. Moral da história, você perdeu o comércio, aumentou o volume de desempregados, pessoas que agora vão precisar mais da prefeitura do que precisavam antes, e perdeu receita. Então, em síntese, aumentou a sua despesa e diminuiu a sua receita. Pensa comigo, em que lugar do mundo essa equação é sustentável? Você aumentar a despesa e diminuir a receita é insustentável. Não tem como manter isso. Então, este processo de tecnologia, esse processo de comércio eletrônico, é algo que nós não vamos conseguir parar, é impossível parar isso, não tem jeito, mas ele vai impactar de alguma forma o caixa do seu município e vai ter impacto social no seu município. E a gente precisa estar preparado para isso. A gente precisa fortalecer a nossa parceria com a associação comercial, com o CDL, com outras entidades do município, para a gente buscar soluções que nos permitam manter o máximo possível do nosso comércio funcionando, gerando emprego, gerando renda, gerando imposto, para que a sua cidade possa ser sustentável. Então, eu queria chamar a atenção desse aspecto. E aí chamar a atenção para outras coisas que vão acontecer no futuro e que precisam ser levadas em consideração numa cidade sustentável. Por exemplo, segundo o presidente da Anfávia, que é a Associação Brasileira dos Fabricantes de Automóveis e Veículos, de olho no consumidor que não quer carro próprio, as montadoras, quem diria, estão apostando no compartilhamento de veículos no Brasil. Então, os dados da indústria automotiva mundial dizem que o carro compartilhado nos próximos 10 anos sobe muito e a fabricação de veículos diminui. Então, a gente vai ter menos veículos circulando e mais veículos sendo compartilhados. Aí você fica pensando, bom, mas o que isso tem que ver com a minha cidade? Não sei, mas se isso é uma tendência global, e olha só para isso aqui. Por que os fabricantes de veículos estão preocupados? Porque 62% dos millennials, quem são os millennials? São os jovens que nasceram na virada do milênio, que hoje estão completando 20 anos, 21 anos. Esses jovens, 62% desta geração inteira, não tem intenção de comprar carro. Ora, nós estamos falando de muita gente, e de muita gente para quem os carros eram fundamentais.
Porque provavelmente na nossa geração, de muitos de vocês que estão nos assistindo, a gente ficava esperando completar os 18 anos para tirar a carteira e eventualmente dirigir ou ganhar um carro do pai ou da mãe. Bom, agora os milênios, esses jovens não querem mais ter carro e eles nem estão mais tirando carteira de motorista. Ou seja, não é uma questão de ter carro agora. Eles não querem ter carro em nenhum momento. E isto impacta muito a indústria automotiva. Mas não é só as fábricas de veículos. Aí na sua cidade, com certeza, tem oficina mecânica, tem loja de autopeça, tem borracharia, tem posto de gasolina. Todas essas empresas são pequenas empresas que geram empregos, mas o negócio deles vai enxugar. O negócio deles vai diminuir. Então, vai ter impacto na nossa cidade esse novo desenho. E aí, o compartilhamento de veículos vai mudar. Por exemplo, nas escolas aí do seu município, na hora de entrada e saída de aula, tem congestionamento? Sabe que os alunos de uma escola lá no Recife resolveram criar um aplicativo de carona. E este aplicativo parte do princípio de que a escola tem o endereço de todos os seus alunos e a escola sabe quem mora perto de quem. Se você pegasse todos os alunos da escola, transformasse num pontinho e lançasse em cima de um mapa da cidade, daria para ver quem mora perto de quem. Mas talvez eles não saibam, porque pode ser que tenha um aluno que está no primeiro ano, que tem um outro que está no sexto ano, eles não são colegas, eles não conversam, eles não têm relacionamento, mas eles moram perto. E os pais dos dois pegam o carro e vêm para a mesma escola. Então, a escola, e essa é a lógica do aplicativo que esses meninos criaram, a escola avisa os pais que tem alguém que estuda lá, que vem no mesmo horário, que sai no mesmo horário e que mora pertinho dele. Se eles não gostariam de conversar, os dois pais, e quem sabe um dá carona para o outro, alterna, cada semana vem um, com isso economiza dinheiro, economiza tempo, diminui o congestionamento, diminui a poluição, diminui o número de acidentes, a cidade ganha e as pessoas também ganham. Então, tecnologia pode ajudar a melhorar a mobilidade, pode ajudar a estimular o compartilhamento de veículos. Eu não sei se vocês sabiam disso, mas o Senado brasileiro já aprovou a proibição de venda de carros a diesel e gasolina em 2030, a partir de 1º de janeiro de 2030. Eu não sei se vocês sabiam disso. Esse projeto está em discussão no Congresso ainda, mas se depender dos senadores, já está resolvido. E a ONU, através da Agência Internacional de Energia, fez uma recomendação, está escrito aqui, para todos os países membros, que proíbam a venda de carros novos movidos a combustível, a combustão, a partir de 2035. Ou seja, o programa de mobilidade das cidades precisa estar preparado para uma mudança muito drástica. E aqui eu quero fazer uma observação do Sheikh Ahmed Zaki Yamani. Ele era o ministro do petróleo da Arábia Saudita quando teve a primeira crise do petróleo. E ele disse assim, olha que importante isso que ele está falando. A idade da pedra chegou ao fim não porque faltou pedra. E a era do petróleo vai chegar ao fim não por falta de petróleo, mas porque não se pretende mais usar este combustível. O mundo não tem mais interesse nisso, porque esse combustível está produzindo impactos muito sérios para nós. E agora, no mês de novembro, gente, no mês que vem, a Ford vai lançar no Salão do Automóvel de Las Vegas o motor Illuminator. E o que é o Illuminator? Ele é um motor elétrico que pode ser colocado no seu carro a combustão. Você tira o motor a gasolina, bota o Illuminator no seu carro e agora você tem um carro elétrico. Olha que coisa fantástica. A Ford está prometendo anunciar, durante o Salão do Automóvel de Las Vegas, no mês que vem, quais os carros que hoje circulam no mundo que poderiam substituir o seu motor a combustão por um motor elétrico e continuar funcionando. Gente, isso vai ser uma revolução.
E aí, na sua cidade, provavelmente nos próximos anos, até antes de acabar o seu mandato, muito provavelmente, você vai ter carros elétricos circulando na rua. E aí eu te pergunto, você que é gestora do município, onde que os carros elétricos do seu município vão abastecer? Onde é que eles vão recarregar a bateria? É muito importante que a sua cidade tenha um plano para isso, de onde serão instalados os eletropostos e por que serão nesses lugares. Isso deveria fazer parte do plano de mobilidade e também da revisão do plano diretor do seu município, que provavelmente está acontecendo agora. Alguém está pensando nisso? Só para vocês saberem, nos países que já têm carros elétricos em grande quantidade, 60% deles recarregam as baterias em casa ou no escritório e 40% na rua. Mas em que lugar da rua? Onde? E por que naquele lugar? E se eles recarregam no escritório ou em casa, a sua cidade já está pensando em exigir nos novos prédios que estão sendo construídos, nos hospitais, nos shopping centers, nas escolas, nas universidades, um determinado número de eletropostos para serem instalados quando os carros elétricos chegarem? Isso também é responsabilidade do município. O gestor público precisa pensar nessas coisas. E a eletromobilidade não será só de carros, motos, patinetes, bicicletas elétricas. Cada dia mais farão parte da nossa vida. Eu mesmo, aqui em Maringá, eu tenho uma patinete elétrica e agora também tenho uma bicicleta elétrica. Porque a patinete não sobe ladeira, né? E aqui em Maringá tem pouca ladeira, mas tem. E eu não consigo subir a ladeira de patinete. Então, eu agora, quando preciso ir num lugar que tenha ladeira, eu vou de bicicleta elétrica. Vou pedalando a maior parte do tempo, mas na hora da subida eu só ligo o motorzinho e aí pronto, está tudo resolvido, eu não vou chegar suado no escritório. Só que para eu ir da minha casa até o escritório, são 6 quilômetros, eu moro a 6 quilômetros do meu escritório. Eu saio de casa e entro numa ciclovia e chego até meia quadra do meu escritório na ciclovia, com toda a segurança. Porque a nossa cidade já tem hoje uma rede de ciclovias. Cada prefeito fez um pouco, mas não fez apenas uma ciclovia. Ele fez um pedaço de um sistema que permite as pessoas saírem de onde elas moram e irem onde elas querem ir, onde elas trabalham, onde elas fazem compra, onde elas têm o seu lazer, usando a ciclovia. Então, a bicicleta deixou de ser um equipamento que 70% das pessoas usam para o lazer no final de semana e passou a ser algo que a gente usa no dia a dia para ir trabalhar. Então, é muito importante que neste projeto de cidade sustentável a gente esteja preparado para esta mobilidade, como vocês viram ali, é um dos objetivos, das metas do ODS 11. E, além disso, uma outra coisa que já chegou no Brasil, gente. Eu não sei se vocês perceberam, mas essa rua aqui, ela não tem meio fio. A calçada e a rua estão no mesmo nível. O que aqui poderia ser, a gente vê mais escuro um pouquinho, na verdade é uma grade de drenagem por onde a água escorre. Essa rua fica em Palhoça, em Santa Catarina, e foi a primeira do Brasil do que nós chamamos de rua colaborativa ou compartilhada. Os carros e as pessoas dividem o mesmo espaço, pedestres e automóveis. E é óbvio que quando você entra numa rua em que o carro está no mesmo nível da calçada, imediatamente você põe o pé no freio porque a gente se sente desconfortável. Quer dizer, o que está acontecendo aqui? Já existem várias cidades no mundo que adotaram este mecanismo em espaços inteiros da cidade. As ruas compartilhadas. Porque elas estimulam as pessoas a andar a pé, a mobilidade ativa, e desestimulam as pessoas a usarem o carro, inclusive quando usam o carro, usá-lo de uma forma muito mais segura. Só que agora não é mais só Santa Catarina que tem isto, nós já temos várias cidades, inclusive aqui em Maringá, tem projetos já de novos empreendimentos com ruas compartilhadas.
Isso deveria estar no seu projeto de cidade sustentável, porque é uma ferramenta, é um componente importante da mobilidade sustentável. Uma outra coisa que a gente precisa prestar atenção é no clima, como eu falei agora há pouco, né? O clima vai mudar. E agora, no mês de agosto, dia 10 de agosto, foi publicado o relatório do IPCC, do Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas, sobre as mudanças do clima, direcionado especificamente para os formuladores de política pública, para os gestores públicos, para você. Você que é prefeita, vice-prefeita, secretária, o relatório do IPCC de agosto desse ano é para você. Ele foi feito para você, para te mostrar como que o clima vai afetar as nossas cidades daqui para frente. Como que as mudanças climáticas vão exigir ações da nossa parte e vão nos impactar, porque, claro, cada vez que tem uma dessas chuvas malucas, dá uma olhada nisso aqui. Olha aí, ó, em apenas 12 horas choveu em Belo Horizonte o equivalente a 10 dias. Em poucas horas choveu em um mês em Guaratinguetá. No Recife choveu nas últimas 12 horas o equivalente a 15 dias. O que quer dizer isso? Isso quer dizer que a rede de drenagem da sua cidade pode não estar dimensionada para dar vazão a toda essa água. Moral da história, vai inundar as casas, vai dar prejuízo para as pessoas. E é isso que está lá na meta do ODS, reduzir a vulnerabilidade dos seus cidadãos às mudanças climáticas. Plano de mitigação, plano de adaptação, plano de resiliência. Como que isso está sendo feito dentro da sua cidade? Algumas coisas são importantes. A crise climática nos impôs uma crise hídrica, está faltando água em inúmeros lugares do Brasil, e porque está faltando água, está faltando energia também, porque a nossa energia era gerada por água, né, por hidrelétrica. Agora, uma tendência importante para uma cidade sustentável. Já existem prédios, e olha só esse prédio aqui, esse é o primeiro do mundo certificado para autossuficiência de água. Esse prédio não precisa estar conectado na rede pública de água, ele é autossuficiente. E ele foi o primeiro do mundo. Essa tecnologia foi desenvolvida no Brasil. E daqui ela foi para o resto do planeta. Olha que importante isso. E a mesma coisa em relação aos edifícios zero energia. Edifícios que geram sua própria energia. E o primeiro prédio público do Brasil zero energia é uma creche municipal, que foi feita lá em Florianópolis. Hoje já existem centenas de prédios públicos zero energia no Brasil. E existem cidades que estão aprovando leis como essa, da Câmara de Caraguatatuba, que aprova um projeto obrigando os prédios públicos a gerarem sua própria energia. Por conta disso, muitas cidades estão tomando algumas iniciativas importantes. Isso aqui é uma imagem de um aplicativo do Google, que, entrando no Google Maps, na imagem de satélite, ele já diz se o telhado da sua casa, você localiza a sua casa aqui, se o seu telhado da sua casa serve para colocar um painel solar. Quando está bem amarelinho assim, significa que é uma área de alta radiação. Então, o próprio aplicativo do Google já calcula a área do telhado, diz quantos painéis cabem aqui, quanto esses painéis podem gerar de energia e quanto você conseguiria economizar por ano se você instalasse um sistema fotovoltaico no seu telhado. Não é legal? Infelizmente, esse aplicativo ainda não está disponível no Brasil, mas vai chegar aqui. Mas o que eu quero mostrar para vocês não é o aplicativo. O que eu quero mostrar para vocês é essa imagem aqui. Quando o telhado da casa está roxinho, significa que não adianta você botar painel solar nele, porque ele está na direção oposta do sol. Então, se você colocar um painel solar aqui, ele vai ficar na sombra e não vai gerar radiação, ele não vai gerar energia suficiente. Não adianta você colocar painel aqui. Olha a quantidade de casas que estão com o telhado virado para o lado errado, que foram construídas pensando na estética, porque naquele tempo em que elas foram feitas, não existia o que existe hoje em termos de facilidade para você instalar um sistema fotovoltaico. Agora eu te pergunto, você que é prefeita, você que é secretária de Planejamento Urbano, você que está trabalhando na revisão do plano diretor, da lei de edificações, será que a gente deveria começar a pensar na nossa lei de edificações
em definir para que lado o telhado das casas e dos prédios públicos, principalmente, deveria estar virado na hora de fazer o projeto? Para não acontecer isso, de uma pessoa querer colocar um sistema fotovoltaico, ela tem dinheiro para isso, ela gostaria de economizar, ela não quer ficar sujeita à crise energética, mas ela não pode, porque o projeto do telhado dela foi feito do lado errado. Muitas cidades hoje estão instalando usinas fotovoltaicas municipais. E existem linhas de financiamento para isso, disponíveis no Brasil, mas tem, inclusive, alguns sistemas. Tem algumas cidades que eu conheço aqui no Paraná, que elas fizeram um edital de licitação mais ou menos assim. Elas abriram um chamamento público para empresas que quisessem construir uma usina fotovoltaica que atendesse à necessidade do município de geração de energia, dispostas a vender a energia para a cidade por um valor menor do que a cidade está pagando hoje para a distribuidora, e que, num determinado período de tempo, no máximo de 7 anos, esta usina ficasse para o município de presente. Ou seja, tem cidade aqui no Paraná que já fez o edital, já fez a concorrência, já teve uma empresa que ganhou, a empresa já construiu a usina e a cidade já tem hoje um sistema em que ela tem uma usina municipal que gera energia solar para atender toda a cidade, onde ela não pagou nada, muito pelo contrário, ela ganhou dinheiro porque está pagando energia num valor menor do que ela estaria pagando para a companhia de energia elétrica. Ou seja, ela não precisou fazer financiamento, não precisou gastar um centavo sequer do caixa da prefeitura. E já tem mais de uma cidade com esse modelo funcionando, viu, gente? Ou seja, dizer que eu não tenho dinheiro não é desculpa para você resolver essa situação. Existem fórmulas hoje que podem viabilizar isso sem você precisar tirar dinheiro do caixa da prefeitura. O que está faltando aqui é só decisão. Quero fazer ou não quero fazer. Mas isso faz parte do desenho de uma cidade sustentável. A mesma coisa em relação ao lixo, com a economia circular, nós não vamos mais enterrar lixo. Do ponto de vista do planeta, não existe nada para jogar fora, porque não tem fora. A gente está jogando aqui dentro, né? Em algum lugar nós estamos jogando isso tudo. Isto aqui é inaceitável, gente. Isso tem que acabar. E nós não devemos enterrar lixo, porque agora nós temos, por parte do governo federal, uma política estratégica do Ministério do Meio Ambiente dizendo que o lixo tem grande valor e que muitos países hoje usam energia elétrica gerada do lixo. Nós estamos enterrando o que a gente deveria estar usando para gerar energia no momento que o país está em crise. E, em abril de 2019, o atual governo, o governo Bolsonaro, disciplinou a recuperação energética de resíduos sólidos, por lei, pela primeira vez. E, em agosto, criou um programa de parcerias de investimentos para resolver o problema do lixo sem precisar enterrar. Eu só queria dizer para vocês que existem usinas de conversão térmica de lixo, que transformam lixo em energia, e claro, aqui nós estamos falando de grandes volumes, cidades que têm muito lixo, não as cidades pequenas, e que podem virar outras coisas interessantes para a cidade, sem produzir poluição, nem contaminação de gases tóxicos, nada disso. Isso aqui é um exemplo, é uma usina de lixo em Copenhague, e em cima da usina foi feita uma pista de esqui, que funciona 365 dias por ano. No inverno com neve, no verão com grama, as pessoas vêm esquiar na usina de lixo. Essa aqui é a usina de conversão de energia de lixo em energia de Barcelona. Essa aqui é de Paris, em frente do rio Tâmisa. Perdão, do rio Sena, desculpa. Imagina, gente, o rio Sena é o endereço mais nobre de Paris. Quem tem um imóvel na frente do rio Sena tem um dos imóveis mais valorizados da cidade. Isto aqui é uma usina de lixo, de conversão térmica de lixo, de frente para o rio Sena. Essa aqui fica em Seul e é uma galeria de arte a céu aberto. As pessoas são convidadas para vir nessa usina para ver obras de arte dos mais renomados artistas do país. Mas para cidades que não têm grande quantidade de lixo para viabilizar uma usina de conversão térmica, tem condição de transformar lixo em madeira biosintética. O lixo lá, aquele saco preto que você põe para fora de casa,
pode ser transformado com tecnologia brasileira em madeira biosintética, que dá para fazer banco de praça, dá para fazer uma porção de coisa, inclusive, eventualmente, até dá para fazer casa popular. Ah, mas como que a gente arruma dinheiro para isso? Dinheiro não vai faltar para investimentos em sustentabilidade. E a prova disso é que o BlackRock, que é o maior fundo de investimento do mundo, ele diz que a sustentabilidade será objeto de investimento estratégico deles e hoje da maior parte dos bancos do mundo, inclusive Banco Mundial, Banco Interamericano e até da Caixa Econômica, do BNDES também. Então, dinheiro não vai faltar, nem para a prefeitura e nem para os empreendedores privados que queiram trabalhar com isso. E a gente precisa mexer um pouco na autoestima da cidade. Faz parte da cidade sustentável, vocês viram ali nas metas, espaços públicos de uso da população. E esse aqui é um aplicativo muito legal, onde a prefeitura pode colocar uma fotografia de um espaço público que não está sendo devidamente aproveitado e pessoas podem sugerir o que fazer. Ele coloca em cima da fotografia da prefeitura ideias do que fazer. Depois a prefeitura coloca em votação pela internet para que a comunidade do entorno escolha aquilo que quer e chama todo mundo para ajudar a implementar e dá para as pessoas um espaço que antes estava destinado para os carros. Isto é sustentabilidade urbana. Olha como fica legal a transformação de alguns espaços com essa tecnologia que se chama urbanismo tático. Tem aplicativos no Brasil já para viabilizar isso, e aqui em Fortaleza a gente tem um exemplo muito prático já funcionando, chama Cidade da Gente, lá em Fortaleza, que é urbanismo tático. A transformação de um bairro num espaço de uso das pessoas, onde antes passava carro, agora é usado por cidadãos, pelas pessoas. Até o uso de terrenos baldios da prefeitura para fazer horta comunitária, atendendo população em vulnerabilidade social, também dá para fazer. Nós fizemos essa horta aqui em Maringá, nós fizemos isso e construímos 60 hortas, hoje são 600 famílias em vulnerabilidade social atendidas pelas hortas comunitárias, gerando renda e comida saudável. Olha que coisa maravilhosa. E as praças públicas, os campos de futebol que ficam ociosos, os gramados da cidade podem se transformar também em espaços que serão usados pela população, desde que isso seja estimulado, desde que exista uma política pública voltada para isso. Então, uma cidade que não se inventa, que não se torna atrativa, que não se torna prática, elas vão ficar para trás, elas vão perder competitividade. E, com isso, não serão sustentáveis, elas não vão conseguir se manter, se sustentar. Nós estamos organizando, inclusive, para março do ano que vem, uma missão para a Expo Dubai, para a gente ver tudo que o mundo está propondo hoje em sustentabilidade, tecnologia e inovação urbana. E a gente quer fazer essa missão híbrida. Alguns prefeitos e prefeitas irão conosco, mas nós vamos transmitir de lá para o Brasil tudo o que a gente vai ver nessa missão, para que as pessoas que ficarem no Brasil possam conhecer o que existe de mais moderno no mundo em sustentabilidade, urbanismo, ciências, cultura, gastronomia, economia, e que está sendo mostrado lá na Feira de Dubai. Então, vamos manter contato aqui através da Fundação com a Ellen, quando a gente tiver com o projeto da missão já totalmente aprovado. A equipe está lá em Dubai esta semana para a aprovação de todas as visitas que a gente quer fazer, não só na feira, mas em algumas cidades e alguns equipamentos urbanos que existem lá, que são uma demonstração do futuro, para que vocês possam ir com a gente. Eu quero dizer o seguinte, uma cidade sustentável é como se fosse mágica, transformação da realidade de hoje em outra coisa. Existe mágica, mas ela está fora da sua zona de conforto. A gente vai ter que fazer as coisas de um jeito diferente. Então, minha proposta aqui é que a gente não se desestimule, que a gente não se desespere. Os problemas da prefeitura eu sei que são muito grandes, eu enfrentei grandes problemas, mas a nossa missão, prefeita, vice-prefeita, secretária, vereadora, a nossa missão é transformar vidas. Fazer uma coisa feia ficar uma coisa bonita. E isto é uma missão que Deus concedeu a vocês. E, portanto,
Se ele te concedeu essa missão, ele vai te dar os meios para que isso seja feito. Eu espero que, de alguma forma, tenha conseguido explicar para vocês o que é uma cidade sustentável, o que é este desafio que a gente tem pela frente, algumas coisas importantes para vocês poderem se aprofundar e aprenderem mais e poderem executar algumas dessas propostas, e eu estarei inteiramente à disposição agora para responder algumas perguntas e no contato que vocês têm através da Fundação, aquilo que eu puder fazer para colaborar com vocês, por favor, contem comigo. Muito obrigado, que Deus abençoe, e se tiver alguma pergunta, estou às ordens, Zé. Oi, Silvio, é sempre bom te ouvir, né? É sempre bom absorver seu conhecimento. Eu quase que não pisquei o olho aqui anotando tudo. Eu gosto muito de aprender e aprender com você é sempre especial. A gente tem algumas perguntas aqui e a primeira delas, você falou no início da palestra que o ideal é criar políticas públicas que possam estimular o desenvolvimento econômico. Né? E a pessoa está pedindo para você dar um exemplo, ou um pouco mais, uns 2 exemplos aí, de como que seria isso. Bom, é muito importante que a gente defina isso em função do tamanho da cidade e em função de determinadas características que a cidade tem. Algumas cidades têm vocações diferentes. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é conciliar a política pública de atração ou de retenção de negócios baseado nas vocações naturais que a cidade tem, nos diferenciais de competitividade que essa cidade tem. E, às vezes, como em algumas cidades que não têm esses diferenciais, a gente pode fazer outras coisas. Por exemplo, eu implantei, quando fui prefeito em Maringá, uma política pública de geração de emprego que, obviamente, depende da empresa privada. Gerar emprego no setor privado, não na prefeitura, né? Então, o que a gente fez? Nós criamos um programa, junto com o Sebrae, chamado Bairro Empreendedor, fomos para a periferia da cidade e eu contratei pela prefeitura consultoria do Sebrae para micro e pequenas empresas poderem ser mais eficientes, poderem superar suas dificuldades. E o nosso objetivo era gerar um emprego só um emprego em cada micro e pequena empresa. Como que a gente pode ajudar uma micro e pequena empresa, uma pequena oficina mecânica, um escritório de contabilidade, um salão de beleza, uma papelaria, uma padaria lá no bairro? O que eu posso fazer para ajudar essa empresa a resolver os problemas que ela está tendo, as dificuldades que toda micro e pequena empresa tem, e fazer com que ela cresça o suficiente para gerar mais um emprego? Vocês sabem o que isso produziu para Maringá em 4 anos? 10 mil empregos. Isso contabilizado no CAGED, não é estatística da prefeitura, não. Então, foi uma política pública de geração de emprego e de desenvolvimento econômico, que a gente optou, em vez de sair correndo feio desesperado para trazer empresa, buscar indústrias, que eu tenho que dar um monte de incentivo, eu optei por criar uma política pública para fazer esse tipo de geração de emprego e de fortalecimento da economia do município. E deu certo. Então, mas vai depender um pouco do tipo de cidade, de como a sua economia está baseada nos seus diferenciais de competitividade. Existe um programa chamado PMAI. PMAI é Programa Municipal de Atração de Investimentos. A gente implantou isso no Paraná quando eu fui secretário de Desenvolvimento Econômico, secretário de Desenvolvimento Urbano. Nós, através da Agência de Promoção de Investimentos do Paraná, nós fizemos convênio com várias prefeituras e a nossa agência construiu para eles um programa de atração de investimentos, que está baseado justamente nesse mapeamento das potencialidades da cidade, nas vocações, nos diferenciais de competitividade, na tendência do que vai acontecer no mercado, como que o mercado vai demandar coisas daqui para frente, e aí elabora um programa onde a cidade tem diversas vantagens competitivas para oferecer para empresas se instalarem ou permanecerem ou crescerem dentro do seu município. Então, existem várias formas de fazer isso, mas, claro, depende muito da identidade, da característica individual de cada cidade. A próxima, Silvio, o que é uma Smart City? Smart City é a versão em inglês do que a gente chama cidade inteligente.
Mas até para responder para você o que é uma cidade inteligente, se a cidade não é inteligente, ela é o quê? Essa é a primeira coisa que a gente precisa pensar. Né? Se a cidade não é inteligente, o que ela é? O que uma cidade que, em primeiro lugar, gasta mais do que arrecada, não é inteligente. Uma cidade que oferece ao cidadão menos do que poderia oferecer, também não é inteligente. Uma cidade que arrecada menos do que ela tem direito de arrecadar, também não é inteligente. Então, uma cidade inteligente é aquela que incorpora na prefeitura, na gestão pública, técnicas, tecnologias, metodologias e instrumentos de gestão que permitam que a cidade seja o mais eficiente possível. Que ela preste a maior e a melhor quantidade e qualidade de serviços aos seus cidadãos pelo menor custo, pelo menor preço. E isso só é possível hoje, e, aliás, felizmente é possível hoje, graças à tecnologia. Quanto mais tecnologia você implementar na sua cidade, mais eficiente, mais barato e mais transparente será o serviço público. Então, a Smart City é a cidade que consegue incorporar o maior volume possível de tecnologias, a maior diversidade de inteligência artificial e tecnologia para a prestação dos serviços públicos. E, com isso, ela vai reduzir custo, vai aumentar a sua eficiência, o seu desempenho e, certamente, será uma cidade inteligente. Silvio, a Andréia, de Aracaju, ela fala assim, aqui em Aracaju, percebo que as pessoas consomem muito em outras cidades e pela internet também. Mas, em contrapartida, as mercadorias aqui chegam muito caras. Como que a cidade pode fazer para atingir o meio termo? Você acha que tem alguma solução para isso? Tem sim, André. Algumas cidades, eu viajo muito o Brasil todo, algumas cidades têm encontrado soluções interessantes. Cidades que têm uma sociedade civil bem organizada, uma associação comercial bem estruturada, forte, ou um CDL que é bem estruturado, eles têm procurado orientar, e a prefeitura pode fazer isso também por política pública de incentivo fiscal para empresas do município entrarem no comércio eletrônico, elas mesmas. Elas poderem, em vez de sair do ramo, ela poder vender para os seus consumidores, os seus clientes, pela internet. Aí, em vez de você comprar de uma loja lá de São Paulo, você vai poder comprar na mesma loja que a sua família sempre comprou, aquele produto, e pode até ir buscar na loja, e você vai receber mais rápido na sua casa, porque um dos diferenciais de quem compra pelo comércio eletrônico é saber como e quando recebe. Claro que se você tem um produto na sua casa, você vai receber, na sua cidade, vai receber mais rápido. Mas muitas empresas, às vezes pequenas empresas, elas não estão preparadas para vender pela internet. Elas não têm um marketplace, elas não se posicionaram nesse sentido. Mas isso é perfeitamente possível. E a prova disso é o iFood. O que o iFood faz? Ele é uma plataforma que vende um sanduíche feito na tua cidade por uma microempresa da sua cidade para você e entrega na sua casa. Então, o que essas entidades estão fazendo é construindo mercados de internet, de e-commerce, né? Marketplace, para as empresas do município poderem entrar nesse negócio, serem competitivas e se manterem vivas. Silvia, a última pergunta, que nosso tempo está estourado já. Qual é o maior desafio para a implementação de uma cidade inteligente sob o seu ponto de vista? Em primeiro lugar, entender com clareza o que é inteligência para a sua cidade. Infelizmente, gente, tem muitas empresas que estão abordando prefeitos e prefeitas, vendendo Smart City com projetos que, de fato, não são Smart City. Ou é troca de iluminação, ou é alguma coisa relacionada à conectividade, mas Smart City é muito mais do que isso. Cidade inteligente é muito mais do que isso. Por isso eu recomendei que vocês entrem naqueles sites e deem uma olhada no que a gente está falando.
a primeira coisa, o primeiro desafio é a gente entender exatamente do que nós estamos falando e ter a sabedoria para comprar os produtos que, de fato, farão diferença de imediato no caixa da prefeitura e na prestação de serviço para o seu cidadão, para o seu contribuinte. Esta compreensão é que a gente precisa ter. E, em muitos casos, o prefeito e a prefeita não têm esse conhecimento técnico, não têm essa informação. Então, precisa se assessorar de quem tem, que seja de absoluta confiança, para poder fazer esse crivo e essa análise. E essas plataformas que eu recomendei para vocês podem ajudar muito. Elas podem colaborar com vocês para que vocês entendam com clareza qual é o seu desafio e como resolver. Silvio, agradeço imensamente, né, pela live de hoje. Estou agradecendo em nome da deputada federal Iracema Portela, presidente nacional do Progressistas, do presidente também em exercício do Progressistas, deputado federal André Fufuca, do nosso tesoureiro nacional e líder do governo, deputado federal Ricardo Barros, e do nosso presidente da Fundação Milton Campos, deputado federal Covatti Filho. Agradeço imensamente. Nós tivemos vários elogios aqui no chat, Silvio, e muitas pessoas perguntando quais serão, se você vai dar outras lives, outros temas. Então, pessoal, acompanha lá no site da Mulheres Progressistas, tem todo o calendário até o dia 8 de dezembro, esse projeto para prefeitas, vice-prefeitas e secretárias municipais, ele vai até dia 8 de dezembro, todas as quartas-feiras com transmissão ao vivo. E o Silvio tem mais algumas conosco, se não me engano, 4, né, Silvio? Aí para frente, 3. Né? Tem mais três, né? Então, vocês podem ter acesso ao conteúdo, ao tema e de todas as nossas lives até o dia 8 de dezembro. Então, a próxima live vai ser no dia 20 de outubro, próxima quarta-feira. O tema vai ser Equipes de Comunicação e Marketing para o Mandato, com o palestrante Diego Cunha, que também já nos deu uma live, foi a primeira live do início dessa etapa do projeto. Então, mais uma vez, Silvio, muito obrigada. Nos veremos em breve. Uma boa noite para você e boa noite a todas que nos acompanharam e nos assistiram hoje. Até. Meu lugar é onde eu quiser, levar minha força onde eu puder, fazer uma nova nação. Isso é ser mulher. Mulheres juntas fazem sua voz